Criar demanda mais esforço do que destruir. Construir boas narrativas exige anos, até décadas, para serem cuidadosamente tecidas, mas pode ser aniquiladas por um único evento. Esse evento de devastação literária sem precedentes ocorreu em Naruto, quando um assassino foi traiçoeiramente atacado por Zetsu negro sem aviso. Essa é, sem dúvida, a pior cena na história do mangá por diversas razões. E hoje vamos explorar uma delas, como o Zetsu negro contribuiu para a destruição de Naruto em um único episódio. Antes de entrarmos nisso, se você aprecia meu conteúdo, por favor, inscreva-se neste canal. Zetsu sempre foi um personagem misterioso e sombrio, um membro da Akatsuki introduzido no final da primeira parte de Naruto. Inicialmente, Zetsu não desempenhava um papel crucial na trama. Era mais um dispositivo de enredo, sendo o informante da Akatsuki. Sua habilidade principal era se movimentar pelo solo e transmitir informações essenciais para os vilões mais importantes. Ele também tinha a tarefa de eliminar rastros após as missões da Akatsuki. Vimos Zetsu consumir os corpos que Itachi e Kizami costumavam deixar para trás ao atrapalhar os ninjas de Konoha na missão de resgate de Kazekage. Seu objetivo principal era ser o informante e espião, capaz de se infiltrar em locais difíceis de acesso e observar batalhas. Ele desempenhou o papel de observador em várias lutas, transmitindo comentários e informações para o público. Este papel é comum em mangás e anime shonen, onde personagens assistem a uma luta e fornecem informações ao público. No entanto, apesar de seu papel inicial, Zetsu não era particularmente importante. Ele tinha um design interessante, sendo uma figura preta e branca com características vegetais, incluindo seu olho marcantes. No entanto, sua relevância na trama estava prestes a mudar drasticamente. A personalidade de Zetsu era predominante e sombria, mas poderia ter um toque de humor, com sua tatuagem branca contrastando com o preto de sua figura. Contudo, essa característica não era explorada em profundidade. Ele ganhou mais destaque no arco da guerra, quando o Zetsu branco foi utilizado como um exército para lutar contra a Aliança Shinobi, enquanto o Zetsu negro continuava a desempenhar o papel de espião, movendo-se pelo solo. No entanto, Zetsu não era um personagem muito comentado ou considerado favorito pelos fãs de Naruto. Ele não era ruim, mas também não ocupava uma posição de destaque. Faltava um desenvolvimento significativo para Zetsu, mesmo sendo parte do exército de vilões. O Zetsu branco, embora formassem um exército, não eram lutadores impressionantes, apesar de sua capacidade de assumir as formas de pessoas cujo chakra havia consumido. Não representavam uma ameaça significativa para Naruto e seus aliados. Naruto lidou facilmente com essa situação, o que foi um pouco subestimado na trama. Compreensivelmente, Zetsu não era o vilão mais fascinante da obra, ficando atrás de até personagens como Kabuto. No entanto, ele cumpriu o seu papel como personagem de enredo, e isso não era necessariamente um problema. Nem todo personagem precisa ser complexo. Alguns podem ser unidimensionados desde que tenham um bom design e uma personalidade coerente. O verdadeiro problema surgiu quando Kishimoto, pressionado pelas demandas do gênero shonen, teve que rapidamente encerrar o arco com o melhor vilão da série, apenas para introduzir Kaguya, que se revelou o pior personagem de toda a história do mangá. O grande problema surgiu por inúmeras razões, mas este vídeo não focará em Kaguya. Estamos aqui para discutir o braço literal dela. Quando Kishimoto foi obrigado a introduzir Kaguya, ele não teve uma preparação adequada, pois não estava planejando isso. Quando não houve qualquer indício sobre Kaguya, ela foi mencionada pela mãe uma vez. Um capítulo antes de sua aparição, tivemos apenas uma imagem dela olhando de cima para o céu infinito. Esse foi o único prenúncio para Kaguya. Comparando isso com a mãe, que foi prenunciado desde a parte 1 de Naruto, durante a luta entre Naruto e Sasuke no Vale do Fim, fica claro que Kishimoto enfrentou um grande problema significativo na introdução de Kaguya. Ele não tinha uma maneira satisfatória de incorporá-la à narrativa, principalmente porque o assassino era o chefe final e o único vilão restante naquele ponto da história.
além de Zetsu Negro. Portanto, o Kishimoto ele foi forçado a usar o Zetsu Negro para facilitar o retorno de Kaguya. Ele teve que realizar algumas manobras de escrita bastante elaborada para que esse ponto da trama fizesse algum sentido no universo de Naruto. Esse é o ponto central deste vídeo, como o Zetsu arruinou toda a história de Naruto em um único episódio. Se tivermos apenas a morte moderada de Zetsu e sua substituição pelo pior personagem já escrito, já seria terrível. No entanto, se isso fosse a única coisa que acontecesse, o final de Naruto estaria arruinado, mas o resto da história permaneceria intacto. Poderíamos simplesmente pular a parte de Kaguya e aproveitar o resto da narrativa. É exatamente o que faço cada vez que releio o mangá. Esqueço a parte de Kaguya e sigo em frente. Vamos pular a parte ruim. É melhor esquecer isso. O problema real é o que Kishimoto fez com o Zetsu, alterando toda a história e, ao fazê-lo, realizando o grande retcon, também conhecido como continuidade retroativa. Essa técnica consiste em introduzir novas informações que reinterpretam eventos anteriores, geralmente usado para facilitar mudanças dramáticas na trama ou explicar inconsistência na história. No arco da guerra, descobrimos a história de Zetsu. Ele era a vontade do assassino, cristalizada em uma forma física que continuaria a guiar e controlar o mundo. Além de Obito, após a morte do assassino, isso fazia muito sentido até então. No entanto, tudo mudou quando o Zetsu Negro passou de ser a vontade do assassino para ser a vontade de Kaguya. Já é um retcon. O problema não seria tão grande se o Zetsu Negro estivesse associado apenas a Kaguya. Seria ruim de qualquer maneira, dada a natureza do personagem, mas não arruinaria toda a história. O verdadeiro problema é que, para justificar o retorno de Kaguya, o Kishimoto ele teve que transformar o Zetsu Negro no personagem principal da história, pelo menos no que diz a respeito ao universo do mundo Shinobi. No mundo de Naruto, o Zetsu Negro segurou todas as cordas desde o início. Agora, com Kaguya sendo uma parte central, o Zetsu aparentemente orquestrou toda a história do mundo Shinobi. Ele assegurou que os Uchihas e os Senju continuassem lutando eternamente, manipulando ambos os clãs até encontrar um candidato adequado para ser o receptáculo que traria Kaguya de volta ao mundo Shinobi. Foi ele quem manipulou o clã Uchiha, o clã Senju, essencialmente todos os personagens da série de Naruto, até descobrir Obito como seu navio e manipulá-lo para cumprir seu propósito. Isso alterou fundamental toda a narrativa de Naruto, levando toda a história Shinobi até este ponto, onde Kaguya retornou. Esse é o principal retcon. Zetsu estava nos bastidores de tudo, e posso garantir que quando Kishimoto escreveu Naruto pela primeira vez, e até mesmo mais tarde na história, isso não estava em sua mente. Primeiro, não há prenúncio para isso, e segundo, é simplesmente uma reviravolta terrível para inserir em sua narrativa. No entanto, retcons nem sempre são ruins. Às vezes podem funcionar muito bem. Um exemplo proeminente é a revelação de que Darth Vader é o pai de Luke Skywalker no filme original de Star Wars, Uma Nova Esperança. Essa não era uma ideia inicial de George Lucas, não deveria ser uma coisa no episódio 4 de Star Wars. No entanto, quando o episódio 5 foi concebido, decidiram que Darth Vader deveria ter uma ligação mais pessoal com o personagem principal. A revelação de Darth Vader ser o pai de Skywalker foi cuidadosamente pronunciada e se tornou o ponto crucial na trama, mesmo sendo um grande retcon. Funcionou brilhantemente e é indiscutivelmente o ponto mais importante da saga de Star Wars. Se Darth Vader não fosse o pai de Luke, a história de Star Wars seria completamente diferente. Outro exemplo controverso na série de Naruto é a possibilidade de Itachi ser considerado um cara legal. Há uma teoria de que Kishimoto inventou isso após criar Itachi depois de conceber o massacre do clã Uchiha. Embora não possamos ter certeza se é um retcon intencional, muitas pessoas afirmam que essa reviravolta adicionou mais complexidade à história, dando a Sasuke uma motivação adicional. Isso pode ou não ser verdade, mas, de qualquer forma, funcionou muito bem para a história que Kishimoto estava contando em Naruto. Os retcon não são necessariamente ruins, eles podem adicionar camadas interessantes à trama.
No entanto, eles também podem ser terríveis. Você pode estar se perguntando por que é tão ruim que o Zetsu Negro se torne o personagem principal da história e manipule todos os eventos. Antes de tudo, o Zetsu Negro, como mencionei antes, não era um personagem importante. Ele era um dispositivo de enredo destinado a fornecer informações para a Akatsuki. Sua função nunca foi prenunciar ser o mestre por trás de tudo no mundo. Certamente, ele era um misterioso. Mas se você fazer algo tão grandioso, é necessário prenunciar e dar pistas ao público. Por que tirar isso do nada e completamente sem sentido? Em segundo lugar, o Zetsu tira a agência de todos os personagens no universo, exceto ele mesmo. O que quero dizer com isso é que as ações realizadas pelos personagens durante toda a história, Naruto, Sasuke, Kakashi, Sakura, todos os arcos, foram premeditadas por Zetsu, que manipulava as cordas nos bastidores, especialmente com Naruto e Sasuke, pois estão relacionados aos clãs mais importantes da história. Os clãs definiram a interferência definitiva na trama. E sim, a questão das encarnações também é um problema que surge mais tarde em Naruto. Mas agora estamos focados no Zetsu. Tirar a agência de um personagem é ruim. Imagine os exames Chunin. Naruto está lutando contra Gaara. Ok, isso aconteceu porque Zetsu quem planejou fazer isso. Naruto está indo atrás de Sasuke porque ele quer treinar e Orochimaru nunca esqueceu. Porque foi assim o tempo todo. Ninguém se importa que os personagens estavam agindo exatamente de acordo com a vontade de Zetsu. E isso é ainda pior para Madara, pois ele foi completamente manipulado pelo Zetsu Negro. O que eu odeio nisso é básico do Storytelling 101. A independência e a motivação dos personagens. Quando esses elementos são retirados, a história perde sua essência. Os personagens devem ser agentes ativos em suas próprias histórias e não agentes passivos. Personagens ativos agem por conta própria na história e moldam os eventos que estão se desenrolando. Pelo outro lado, personagens passivos esperam que as coisas aconteçam e simplesmente reagem. Personagens ativos não são como convincentes, porque tem uma vontade própria. Claro, nem todos os personagens serão ativos o tempo todo. Isso é impossível. Certamente, haverá situações em que os personagens terão que reagir. No entanto, como regra geral, você deve tornar seus personagens mais ativos do que passivos. Há exceções. É claro, sempre há exceções na narrativa. Pode haver personagens passivos interessantes, mas, em geral, você deve ter mais personagens ativos do que passivo. Agora, ao fazer de Zetsu o mentor por trás de tudo, ele retira a agência de cada personagem na história, transformando-se essencialmente em personagens passivos do que reagem aos planos de Zetsu. Isso significa que cada evento notável que ocorre na série Naruto, que você gostou de assistir ou ler até agora, perde seu significado. Tudo foi feito de acordo com o plano desse personagem menor, pela qual ninguém realmente se importa. Zetsu é um personagem que não é interessante e não teve desenvolvimento na história. Você vê o problema aqui. Você vê como esse retcon destruiu toda a série. Porque agora, toda vez que um momento legal acontece, como Naruto assumindo o chakra das 9 caudas, você vai lembrar que Zetsu está por trás disso. Isso não é mais tão interessante. Isso não é apenas um retcon. É uma destruição retroativa de uma história, o que é muito desanimador. A única alternativa que você tem é essencialmente excluir este ponto da história em seu próprio canônico mental, onde Zetsu Negro nunca foi o mentor da história. E Kaguya nunca existiu. Isso é outro problema, completamente. Porque se você não fizer isso e tiver esse conhecimento ao seu relé, você simplesmente não vai gostar tanto de Naruto como da primeira vez que leu. E isso não era uma coisa que eu ouvi contra. Argumentos para esse retcon nem sequer ser um retcon, mas é muito um retcon. São informações que nunca foram fornecidas antes. Isso muda toda a compreensão da história, para que esse ponto de enredo possa ser introduzido no meio da história do nada. Isso é a definição de um retcon. Não vou discutir sobre isso porque vou parecer estúpido. Já vi outras pessoas dizendo que Obito se torna o líder da Akatsuki. Foi um retcon, assim como Zetsu. No entanto, Tobi se tornando Obito, sendo o líder da Akatsuki,
não é um retcon. É flagrantemente óbvio que Kishimoto pretendia que fosse esse o caso desde o início da primeira parte. Essencialmente, Toby sendo o líder da Akatsuki e Zetsu sendo o mentor por trás de todo mundo são duas coisas muito diferentes. Deixe-me explicar o porquê. Quando Kishimoto introduziu a Akatsuki no final da primeira parte, Toby não apareceu. Por quê? Tecnicamente, Toby não era parte da Akatsuki na época em que ela foi apresentada. Toby foi introduzido no primeiro arco de Naruto Shippuden. Lembrando que, no mangá original, essa introdução de Toby terminou após vermos a história de fundo do Obito, com ele sendo esmagado por pedras e tudo mais. Isso ocorreu no mangá entre as partes 1 e 2 da série. Então, quando Toby é apresentado às pessoas, já poderia confundir as coisas e fazer alguém dizer, abrindo aspas, espere, esse Toby tem uma mão muito parecida com a do Obito. Ele também tem apenas um buraco em sua máscara e, coincidentemente, está do lado direito. Esse cara poderia ser o Obito. Fechando aspas. E sim, as pessoas estavam descobrindo que todo mundo sabia que Toby era Obito antes de ele ser desmascarado. E a maioria das pessoas já sabia disso antes do arco da guerra. Então, sim, foi muito prenunciado que Toby seria Obito. Agora você pode dizer, mas ele não foi prenunciado para ser o líder da Akatsuki. Sim, ele definitivamente foi prenunciado para ser o líder da Akatsuki. Toby agiu como um idiota. E depois que morre em uma explosão perigosa, temos o revelar de que ele é o líder de fato da Akatsuki. Uma das cenas mais legais em Shippuden é quando ele diz, eu sou o Madara Uchiha, com um raio no fundo. E tudo o que Toby antes de grande revelar que ele era Madara foi essencialmente um alívio cômico para a história. Naruto é um mangá shonen. Nunca realmente teve personagens que eram exclusivamente focados no alívio cômico. Sim, há piadas em todos os lugares. Mas nenhum personagem é simplesmente feito apenas para ser uma piada. E Toby era esse personagem dissonante. Ele era o único personagem que era pura simplesmente cômico alívio pelo valor nominal. Toby não tinha propósito na história. Seja lá o que for, ele apenas existia para ser engraçado. E isso levanta perguntas. Bem, talvez haja mais nele do que poderíamos saber. Contar história 101 diz para nunca incluir coisas em uma história que não tenha propósito. Agora tenho certeza de que você poderia argumentar que o propósito de Toby era ser engraçado. Mas isso era realmente o que Naruto era conhecido. Os personagens deveriam ter um propósito maior. E se Toby fosse apenas alívio cômico e tivesse simplesmente morrido em uma explosão perigosa ali? Isso teria sido muito estranho. Pense nisso. Ele não teria nenhum propósito em qualquer história, exceto por ser um cara engraçado. Claro, o Kishimoto tinha algo em mente para ele desde sua introdução, desde os flashbacks de Obito realizados desde o primeiro episódio. Provavelmente quando Kakashi mencionou palavras que as pessoas que traem seus amigos são piores que a escória. Obito no teste de Bell, que foi a configuração inicial, Kishimoto já sabia que Obito era o líder de Akatsuki naquele ponto. E que quando Tobito foi revelado como Madara, isso já tinha sido prenunciado ao longo da história. Neste ponto da história, deveríamos acreditar que ele era Madara de qualquer maneira. Então, sim, isso também funciona. Porque caramba, Madara é o verdadeiro líder da Akatsuki. O cara das estátuas, o ninja lendário que todos estão mencionando, isso não é apenas parecido com o retcon de Zetsu. Nem mesmo podemos chamar isso de retcon. Você poderia chamar isso de reviravolta na história, porque tecnicamente não sabíamos que Toby era o líder da Akatsuki. Foi entre as aspas, Madara que, quando ele era o cara engraçado. Mas Kishimoto definitivamente planejou isso. Por outro lado, o Zetsu não tem desenvolvimento quanto a ser o cérebro por trás de toda a história Shinobi. Ele só se tornou isso porque foi forçado a tramar. Se você não tirar esse fato da sua cabeça ao reler ou assistir o Naruto novamente, essencialmente você vai parar de gostar da série. Portanto, eu recomendo que você tire isso de sua cabeça, do seu canone, se quiser ver esses problemas com a história de Naruto corrigida.
Muito obrigado por assistir e até a próxima.